Olá, queridos alunos, tudo bom? Eu espero que todo mundo esteja bem, que esteja se cuidando e ficando em casa. Primeiro, obrigada pela paciência que vocês tiveram durante o período que eu estava doente. Ainda não estou 100%, hoje eu estou melhor, eu estou conseguindo, estou com aqui a luvinha, mas eu já estou conseguindo suportar a dor, já está mais fácil de lidar. Até a semana passada, domingo, sábado, estava tomando morfina por causa das dores, e estava insuportável segurar mouse e fazer qualquer coisa. Então, tanto a coluna quanto o ombro, né? No ombro, na coluna eu tenho, na cervical eu tenho 4 hérnias, tenho artrose no ombro e tendinite no pulso. E tudo resolveu atacar junto, geralmente esses três, esse trio anda junto, esse trio maldito. E eu fiquei com uma dor assim que eu não conseguia pensar nem raciocinar. Eu acho até que um dos últimos vídeos eu não estava nem tão legal no sentido de raciocinar, de falar, e eu não estava conseguindo pensar. Por mais que às vezes o vídeo, é só você chegar lá e gravar o vídeo. A gente precisa estar com a cabeça legal, sem tanta droga. Eu tô tomando muito remédio. Além de estar tomando morfina, eu não estava conseguindo raciocinar direito, somar 2 mais 2. Então, obrigada pela compreensão de vocês. É um período complicado para todo mundo. A gente fica com uma carga de trabalho junto ao computador muito grande, da mesma forma que vocês ficam, a gente também. Às vezes eu fico desde as 8 horas da manhã até as meia-noite, às vezes 11 horas, é que eu tô desligando o computador. Eu paro para almoçar, vou almoçando e vendo um negócio, resolvendo outro. E acaba ficando bem puxado esse período. Mas a gente espera que isso passe logo, que acabe, que a gente retorne para nossa vida. Me conta como é que vocês estão, deem notícias, tá bom, pessoal? Não deixa de falar pra mim como é que estão as coisas. Aproveitar para tranquilizá-los sobre a prova. Eu vou também passar isso para os outros professores, embora a gente já tenha conversado alguma coisa. A gente deve passar um trabalho novamente, uma prova para fazer em casa, coisas desse tipo. Já passei um trabalho para vocês, esse trabalho vale 6 pontos. E depois eu devo fazer 2 perguntinhas, perguntas simples, perguntas fáceis. Não vai precisar que você passe o dia inteiro ou as semanas pensando como a outra prova. Eu devo fazer algo mais simples, 2 perguntas e fechar a NPC, tá? Depois para a NEF a gente conversa como é que vai ser. Acredito que a gente também ainda vai ser feita de forma online, mas vamos esperar para ver como é que as coisas se desenvolvem, né? Como é que tudo vai acontecer, como é que as coisas vão se dar nas próximas semanas. Mas a princípio a NPC, já sabem, vai ser feito um trabalho, que é esse que eu passei para vocês. E qualquer dúvida que vocês tenham, não deixem de escrever, não deixem de falar. Eu não tenho respondido algumas mensagens individuais, eu tenho até filtrado aquelas que são mais emergenciais de responder. Aqueles que estão com problema de nota, por favor, desculpa, tenha um pouquinho de paciência comigo, porque às vezes é tanta coisa para responder, tanta coisa para ver, e eu realmente não consegui entrar no sistema da Simmons sem para mexer em nota. E nem mexer nas minhas pastas e nos meus arquivos de nota. Então eu não tive tempo de fazer isso ainda, mas você já sabe quanto você tirou, porque a nota está lá, é a nota que vale lá no Google Sala de Aula. E se tiver diferente ou não tiver lançado para você ainda, só um pouquinho mais de paciência, por favor, que eu vou em breve lançar para vocês, tá? Não fiquem nervosos, não. Aqueles que estão com algum problema com relação a atraso no envio, alguma coisa nesse sentido, nós também vamos resolver isso ainda essa semana, tá bom? Prometo a vocês, porque essa semana é que eu tô retomando realmente o meu trabalho. Eu fugi às vezes, respondia pelo celular com a mão esquerda, mas o médico falou comigo que eu tenho que evitar de ficar até mesmo no celular, porque eu não estava melhorando da cervicalgia, e nem com a fisioterapia, que eu estava fazendo a fisioterapia remota, e nem assim ele falou que eu estava reclamando que não estava dando certo, que eu queria trocar medicação, que não sei o quê. E ele falou, o celular, você está muito tempo no celular, você fica respondendo, você não para, e aí eu tive que parar uns dias realmente, e nem responder esse celular eu estava respondendo. Então agora que eu estou retomando o meu dia a dia, eu sei que para alguns falam assim, mas é muito fácil, é só chegar aqui e digitar 2 letras. Não, mas até eu entrar numa tela, abrir outra, botar uma senha, botar login, abrir, entrar aqui, entrar no outro, pegar uma pasta, pode parecer bobagem, mas para quem está com lesão na coluna, com lesão nos braços, é complicado, é doloroso. Cada movimento que você faz dói muito. Então, só mais um pouquinho de paciência, tá, gente? Por favor. A gente vai continuar então a falar sobre cessão de crédito e começar a falar de assunção de dívida. E outra coisa que eu ia falar, mesmo que a gente termine as aulas, né, embora eu pretenda fazer mais um vídeo essa semana, fazer outros,
eu vou continuar colocando vídeos para vocês. Até mesmo nas férias, sempre a gente faz algum vídeo, faz alguma coisa. Vocês podem sugerir temas pra gente fazer uns vídeos, fazer algumas lives. E a gente tá discutindo algum tema, alguma coisa nesse período. Pra gente não ficar parado, né? Não ficar distante. Nós podemos continuar fazendo isso. Eu vou continuar postando. Enquanto tiver matéria para dar, eu vou continuar postando. Mesmo que eu não vá cobrar numa prova, fica para você, para a vida. Porque direito, você não tem que aprender para fazer prova. Você tem que aprender para aplicar na sua vida com seus clientes, quando você passar no concurso, né, para você usar. E é isso que eu tô preocupada, que você tenha esse conteúdo com você. E como eu já falei com vocês, qualquer coisa que não ficar clara, que ficar solta, que não ficar boa ainda esse período, a gente no próximo, se Deus quiser, quando a gente estiver junto, lá presencialmente na sala de aula, a gente vai poder estar conversando mais e tirando dúvidas e mais próximos, poder resolver qualquer dúvida, qualquer questão que tenha ficado em aberto com vocês, não tenha ficado muito claro, tá bom? E não esqueçam sempre de colocar as dúvidas, vocês pararam, vocês fazem perguntas tão boas, eu ficava toda orgulhosa. Vocês sabem que meu marido é biomédico, eu ficava lendo a pergunta deles para ele, legal, eu falei, pô, mas essa pergunta é muito legal, olha só, que bacana. Vocês ultimamente não têm feito muitas perguntas, não sei se vocês sabem que eu tô doente, mas agora já podem voltar a perguntar e o mais rápido possível eu vou tentar responder vocês. Se eu achar que ficar muito complexo, responder por escrito, eu respondo no próximo vídeo para vocês, tá bom? Com relação à notificação do devedor, o que acontece? É importante que todos os envolvidos na sessão de crédito sejam notificados e informados da situação. Até porque o devedor não pague para a pessoa errada. A gente tem essa frase que eu já falei para vocês escreverem, né? Que é quem paga mal paga duas vezes. Então, o devedor que paga errado, ele pode ser chamado a pagar novamente. Isso pode ser lá na frente uma despesa muito grande para ele. Então, um prejuízo, claro. E aí, gente, por mais que o outro recebeu de uma fé, recebeu, e aí você vai ter que correr atrás, enfim, já deu um problema na tua vida. Então é importante que você não se esqueça, pelo artigo 290, a cessão só vai ter efeitos quando for notificado o devedor que ele tem um novo credor para fazer esse pagamento, tá? Então vou ler o artigo 290 para vocês. Ele vai dizer: a cessão de crédito não tem eficácia, ou seja, não vai produzir efeitos em relação ao devedor, porque o crédito dele, né, a dívida dele está sendo cedida para terceiros, senão quando é este notificado. Mas por notificação, se tem o devedor que, em escrito público ou particular, declarou ciente da cessão feita. Então, é importante que também ele, de alguma forma, emita alguma manifestação de vontade, informando que ele está ciente. Bom, a cessão de crédito, ela pode ser notificada por qualquer uma das partes. E ela pode ser judicial ou extrajudicialmente, por isso que ele vai falar sobre público ou particular. Você pode fazer isso pelo e-mail, é importante que você guarde a cópia disso. E que o outro responda, né? Só vai fazer efeito quando tiver dito assim, respondido ciente. Você pode fazer isso por carta, por AR. Você pode fazer isso por mais diferentes formas. E pode também buscar um cartório para fazer uma notificação judicial e você então ter a contrafé disso, de que foi feita essa notificação. Mas você vai ter que pagar custas, né, dessa notificação, e dependendo do valor, pode ser que não vale a pena. Mas a notificação extrajudicial, que é feita por qualquer forma, você poderia fazer, e dessa forma fica desobrigado o outro credor e entra um novo credor nessa obrigação, tá? O cessionário vai figurar no lugar do cedente. O artigo 292 vai dizer: fica desobrigado o devedor que, antes de ter conhecimento da cessão, paga ao credor primitivo, ou que, no caso de mais de uma cessão notificada, paga ao cessionário que lhe apresenta o título da cessão ou da obrigação cedida. Quando o cessionário constar de escritura pública, prevalecerá a prioridade da notificação. Aqui já é uma questão meio de bagunça mesmo. Por quê? Vamos imaginar que um crédito foi cedido várias e várias vezes, ao ponto de que o devedor, mesmo notificado, em algumas situações ele pode se sentir inseguro sobre a quem pagar. E aí ele vai e faz um pagamento. E mesmo que esse pagamento seja indevido, mas ele pagou o primeiro devedor e este recebeu a obrigação, ele está livre
da obrigação. Acabou, saiu da situação. Esse cedente que recebeu indevidamente o pagamento do cedido é que vai ter que resolver a questão agora com o cessionário, que é o atual devedor dessa obrigação. E aí tem que ver numa lista, às vezes, né, de quem é que vai ter o título e quem, afinal de contas, é o cedente agora nesse momento. Não é comum disso acontecer, graças a Deus, né, mas é possível que aconteça de você ter várias pessoas, principalmente se for uma dívida a longo prazo, né, que vai de alguma forma poder fazer com que várias pessoas acabem recebendo esse crédito como forma de pagamento, uma obrigação, tá? Bom, essa notificação, então, ela pode ser, além de expressa, que é a questão escrita ou falada, e é óbvio, gente, que a sessão expressa e escrita é a melhor forma. Eu sempre aconselho que a gente trabalhe com os nossos clientes, que trabalhe sempre com as questões escritas, e escritas, às vezes, da forma mais simples que for, mas que eu possa materializar isso, né, num papel, numa folha de caderno, num recibo da papelaria, de alguma forma, mas que eu deixe claro que eu tô ciente disso, tá? E também falando, agora o problema da fala é a prova, né? A lei autoriza a prova, muitas vezes os atos orais, verbais, mas a dificuldade da prova sempre se dá e fica-se às vezes naquela insegurança. Mas a lei autoriza. Outra coisa que se pode fazer é desculpa, a ciência, como é que às vezes a cabeça ainda falha, que é a notificação presumida quando o devedor, que é o cedido, diz, tô sabendo, hein, fui cedido, né, beleza, tô sabendo, já sei quem é o novo cessionário, o cessionário é fulano, né, tchau, cedente. Ele informou que está ciente, então fica livre, que é exatamente o final do artigo 290, que ele vai dizer, mas por notificado, se tem o devedor, que em escrito, público ou particular, se declara ciente da cessão feita. Agora notem, neste ponto aqui, ele diz que o cedente tem que escrever. Então ele tem que dizer, escreve, beleza, escreve lá, ele vai escrever, beleza, tô sabendo, tem um novo cedente. E aí, gente, a forma depende muito das pessoas que estão ligadas, né? Não tem, a forma é livre. Ele apenas determina que a forma seja escrita. Agora, como é esse escrito, computador, à mão, com que palavras, não importa. O que importa é que você deixe claro que o devedor está ciente de que ele foi cedido a um cessionário. Beleza, pessoal? Vamos caminhar então. O artigo 295 vai falar sobre a responsabilidade do cedente. Ele vai dizer, na cessão por título oneroso, ou seja, é uma cessão em que ele está transmitindo o seu crédito em contrapartida econômica, o cedente, ainda que não se responsabilize, fica responsável ao cessionário pela existência do crédito ao tempo em que ele cedeu. Então, até aquele momento, aquela dívida tinha que existir. E ele está responsável exatamente por provar que esta dívida existe. Ponto. É o que a lei diz. Então, sublinhem aí. Quem está acompanhando com o código, vai lá, pega o código, pausa o vídeo, pega o código, ou pega lá o teu caderno, sublinha essa parte. Eu gosto muito de pegar e sublinhar a lei, da gente depois, quando estiver relendo, ser chamada a atenção de alguns aspectos, algumas palavras, e depois se lembrar. Então você pegou? Vou continuar, 295. Então, ainda que ele não se responsabilize, sublinha aí, título oneroso. Então, não, se for gratuito, não. Oneroso, sim. Ele ainda que não vai se responsabilizar, né? Ele vai ser responsável pela existência do crédito. E a mesma responsabilidade lhe cabe nas cessões de título gratuito, sublinhem, se tiver procedido de má-fé. E aí sublinha o final má-fé. E aí a má-fé tem que ser provada, tá? Ou seja, o que é a má-fé? Ele saber que esse título não tinha mais existência. E ele, de alguma forma, quer utilizar este crédito para algum benefício, embora seja, ele vai ceder de forma gratuita, ele quer a gratidão daquela pessoa, ele quer ficar bem com aquela pessoa, né? Ele está usando isso em benefício próprio. E, em uma regra em direito civil, ninguém pode se beneficiar da própria torpeza. Direito civil tem um monte de ditados, como eu falei ainda há pouco, quem paga mal paga duas vezes. E ninguém pode se beneficiar da própria torpeza. Eu já pensei em mandar fazer essas plaquinhas de madeira que o pessoal tem na casa de praia, meio brega, com essas frases de direito, assim, pra gente guardar pra vida. Importantíssimo. E vocês vão ver que eu tô repetindo agora, quando as pessoas falavam, eu achava assim, bobagem.
você vai repetir o resto da vida, né? Não tem jeito, tá? Então, o cedente, então, não responde correndo os riscos com relação à solvência, ou seja, se ele vai, ou outra parte vai poder ou pagar ou não, ele não tem responsabilidade, tá? Bom, o artigo 297 já vai trazer uma questão diferente. Vejamos, vou ler. Então, acompanha aí artigo 297. O cedente responsável cessionário pela solvência do devedor, então sublinha essa parte toda, não responde por mais do que a daquele recebeu, com os respectivos juros, mas tem que ressarcir-lhe as despesas da cessão e as que o cessionário houver feito com a cobrança. Então, na hipótese de que o cedente ele seja responsável pela solvência, neste caso, nesse negócio que foi feito, onde ele se responsabiliza não só pela existência, mas também pelo fato do devedor ter como arcar com esta dívida, ele vai responder apenas no limite daquilo que ele recebeu mais juros. Então, por exemplo, vamos imaginar uma dívida de 100 que ele cedeu por 80. Então, ele responderia por 80 mais juros respectivos ou alguma correção monetária que exista por algum período, se for necessário, tá? Mas é possível que ele tenha que vir a pagar também qualquer outra despesa que o cessionário tenha tido por causa disso. Bom, outra coisa importante, o artigo 298 vai dizer: o crédito, uma vez penhorado, não pode mais ser transferido pelo credor que tiver conhecimento da penhora. Então, peraí, se o meu crédito foi penhorado, significa dizer que esse crédito, que fazia parte do meu patrimônio, foi retirado de mim para pagamento de forma forçada de uma outra dívida. E isso foi feito através da penhora. Então, este crédito não faz parte do meu patrimônio mais. Portanto, não me pertence. E aí eu não teria mais. Aí a lei vai continuar. Mas o devedor que o pagar, porque ele não sabia que havia sido penhorado, a notificação não chegou até ele, não tendo notificação dessa, fica exonerado, subsistindo somente contra o credor os direitos de terceiro. Então, aquele que pagou e pagou de boa fé, está livre. O direito sempre protege aquele que está de boa fé. Sempre. Ele vai procurar fazer isso. Agora, o crédito, uma vez penhorado, deixa de fazer parte do patrimônio do devedor. Por isso, não poderá ser cedido, né? Porque ele se torna indisponível, ele pertence a outro. A mesma coisa de que eu pegar a casa do Ronaldinho Gaúcho e falar: não, agora é minha. Ou eu pegar a casa do Silvio Santos lá em Orlando e falar: não, pega isso aqui, ó, para pagamento da minha dívida. Eu não tenho isso, nunca foi meu. Da mesma forma que aquilo nunca foi meu, isso aqui não é mais meu. Por quê? Foi levado como pagamento de uma penhora. Por exemplo, um carro, né? Às vezes você tem um carro, tá quitado, tá no seu nome direitinho, mas o seu carro foi penhorado para pagamento de uma dívida bancária que você tinha. Esse carro não lhe pertence mais. Então, a mesma coisa pode acontecer com um crédito que venha a ser penhorado. Bom, vamos falar então agora de assunção de dívida, e o artigo 299 vai trazer pra gente as questões relacionadas à assunção de dívida. Primeira coisa, a assunção de dívida é um negócio jurídico em que o devedor vai transferir sua posição na relação jurídica. E aí, gente, ele é um negócio bilateral. E nesse caso, o devedor, ele vai sair da obrigação. Então, notem, ele, com a anuência expressa do credor, o devedor sai da obrigação e outra pessoa assume a sua posição. É realmente o negócio dos sonhos de todo mundo. Eu adoraria participar de várias assunções de dívida, inclusive quem estiver interessado, porque a assunção tira esse peso do devedor originário e traz um novo devedor para a obrigação, tá? Agora, é lógico, de novo, quando eu retiro tanto o credor quanto o devedor, numa obrigação, eu tenho que ter muito cuidado com isso para verificar que muitas vezes, principalmente a questão do devedor, quando você fez esta obrigação, foi pensado nas características pessoais deste devedor para você, às vezes, fazer o parcelamento, o valor que você ia emprestar, os juros, a forma de pagamento. Tudo foi pensado com relação às características pessoais daquele indivíduo.
E lógico que isso, mesmo numa obrigação que não é personalíssima, todo mundo que vai pedir crédito em algum local, seja instituição bancária, instituição de crédito, ou até mesmo numa loja, você vai preencher um cadastro e você vai ter analisado o seu crédito. Afinal de contas, qual é a sua capacidade de se endividar? E a partir disso, eu vou estabelecer as condições de maior juro, menor juro, porque vai identificar o quê? Qual o risco que você traz para o negócio. Menor risco, menor juros, maior possibilidade de pagamento, menor juros, maior segurança que eu dou ao devedor. Um devedor que inseguro, que não traz segurança, que não tem uma garantia financeira, que não tem patrimônio, ele vai ter que suportar um juros maior. Por quê? Ele sempre é um risco de perda para o credor, de talvez não ver satisfeita a obrigação. Então, nesse aspecto, é que você vai ter que pedir, exigir, né, que o credor tenha a presente anuência expressa, escrita, concordando com a substituição desse devedor. Muitas vezes, gente, desculpa, a câmera parou de funcionar, então eu estava falando sobre essa necessidade, então, que a gente tem de verificar que o devedor, ele realmente vai ser aceito na obrigação através da declaração expressa do credor. O artigo 299 vai dizer, é facultado ao devedor assumir obrigação, é facultado a terceiro, desculpa, não está de novo. Oi, gente, tudo bom? Desculpa, mas o telefone parou de gravar, a memória ficou cheia e precisei dar uma pausa que ele parou de repente. Deixa eu ver até se tá gravando agora, eu acho que tá. Espero que sim. Eu falei um tempão sozinha. Bom, o artigo 299 vai dizer pra gente, então, acompanhando, que é facultado ao terceiro assumir a obrigação do devedor com consentimento expresso do credor, né? Ficando desonerado o devedor primitivo, que fica livre da obrigação, vai passear, acabou para ele, salvo se aquele, no tempo da assunção, era insolvente e o credor o ignorava. A não ser, ele vai de alguma forma se responsabilizar pela obrigação, se por acaso naquele período ele era insolvente, o credor não sabia disso, ele vai permanecer, o que não vai trazer muita garantia para ele, porque se ele é insolvente e ainda for hoje, não vai assumir a obrigação de qualquer forma. Bom, as características e pressupostos da assunção de dívida, vamos trazer então a primeira é a existência e validade da obrigação. É importante a gente lembrar que é um negócio jurídico bilateral, e aí vai precisar obedecer a todas as características de validade, de existência dos negócios jurídicos que a gente viu no período passado. Então começa lá no artigo 104 sobre validade da obrigação do negócio jurídico, então ela vai ter que ter agente capaz, objeto lícito e forma prescrita ou não defesa em lei. Então ele vai precisar não padecer de nenhum vício, que a gente viu, os vícios de consentimento, né? Erro, dolo, coação, simulação, fraude, ele não pode padecer de nenhum vício. Então a obrigação, a dívida, ela existe, ela é válida, ela não é nula, nem anulável e ela tem validade, tá bom? Outra coisa importante é que o devedor, né, ele vai ser substituído na mesma obrigação, não altera-se a obrigação, ela permanece sendo a mesma. Não vai acontecer nenhuma extinção, ela permanece somente modificada, o vínculo, ele permanece igual, a prestação permanece igual, todas as condições, apenas o devedor primitivo sai e um novo devedor o substitui. E o artigo 299, primeira parte, vai trazer como uma característica importantíssima para que haja a validade, né? Uma característica essencial para a validade da assunção é exatamente a anuência ou a concordância do credor primitivo com essa substituição de devedor. E claro, a observância, como eu já falei, de todos os requisitos para a validade e existência dos negócios jurídicos. Bom, primeiro, a gente vai ver que existem duas modalidades de assunção de dívida, que a primeira é a expromissão, palavra estranha, né? Uma pessoa assume a dívida de outra espontaneamente, sem a participação do devedor primitivo. Tipo, surpresa, paguei o que você devia e o devedor primitivo nem sabia. Não é comum de acontecer isso, mas é possível. Um problema que eu vejo na questão moral disso é que em algumas circunstâncias, só para me arrasar, a câmera parou de novo. Ai, Jesus amado. Deixa eu voltar então. Estava falando então sobre o aspecto moral da gente estar dentro de uma posição de devedor devendo a alguém.
também o devedor escolhe o seu credor, a quem ele quer dever. Então, quando ele criou quando essa obrigação surgiu, ele concorda com essa pessoa sendo, essa instituição, essa pessoa jurídica ou pessoa física, que este indivíduo, esta pessoa natural ou jurídica, seja o seu credor. E aí, quando ele é expulso, né, na expromissão da sua posição de devedor por uma outra pessoa, sem mesmo saber, às vezes complicado, porque por que essa pessoa fez isso? Né? Não é normal, não é natural que terceiros, sem você saber, paguem suas dívidas. Isso é possível até que um estranho, pessoa que talvez você não seja teu pai, tua mãe, um amigo, um marido, mulher, um filho, alguém próximo. Óbvio que isso é mais comum, isso acontecer dentro de um âmbito familiar, mas mesmo assim, dependendo da posição e da situação de algumas famílias, algumas pessoas, você talvez não queira ficar devendo ao seu pai, ou à sua mãe, ou ao seu irmão, ou a um amigo. Às vezes é melhor dever ao desconhecido, dependendo da situação. Então é importante que, de alguma forma, se tenha essa perspectiva em mente, e até mesmo que se coloque mecanismos proibitivos disso. É importante lembrar que, sendo um negócio jurídico, a obrigação primitiva que deu origem a isso, se você impossibilita a cessão ou a assunção, está resolvido. E aí você vai ficar com aquele devedor e aquele credor até o final. Quase como, né, até o final da obrigação. Mas, de alguma forma, você tem uma segurança de que não vai vir ninguém estranho. E aí, claro, algumas pessoas podem passar por situações constrangedoras até, que vão ter muito mais a ver com questões de aspecto moral, emocional, de ter alguém talvez te pressionando e alguém a quem você não quer dever favor, né? Dever dinheiro, nem muito menos favor a ninguém, tá? E na delegação já é diferente. Eu delego, ou seja, eu passo para um terceiro a minha posição com a concordância do credor. E isso vai ser feito através de um negócio jurídico chamado assunção de dívida, onde eu vou registrar a modificação da posição numa mesma obrigação, saindo o devedor primitivo, entrando o novo devedor com a anuência expressa do credor, tá? Bom, dentro da expromissão, você vai ter a expromissão liberatória, e nesse caso, simplesmente o devedor sai da obrigação e vai ser feliz, e ele nem sabia, ele descobre, muitas vezes até quando ele vai pagar, ele descobre, não precisa não, já pagaram por você. Você, o quê? Já pagaram, tá livre. Ou ainda o credor notifica, informa ao credor primitivo, ao devedor primitivo e fala, olha, primitivo, já pagaram a sua dívida, pode ir embora. E aí é uma beleza, uma bênção. Dependendo, né? Não sabemos. Já na expromissão cumulativa, ele entra para garantir a obrigação. Também da mesma forma, às vezes é melhor não ter um devedor solidário, porque às vezes essa pessoa que está ali vai te pressionar ou vai te, de alguma forma, ficar te cobrando, porque ela não quer pagar ali na frente, enfim. Mas essa pessoa que é solidária na obrigação com você, ela não existia inicialmente quando o negócio jurídico nasce, mas ela vai surgir depois numa expromissão cumulativa, somando agora mais um devedor nessa obrigação. Agora eu tenho 2 devedores solidários, um primitivo e um novo, numa mesma obrigação, sem modificar esta antiga, tá bom? Bom, subespécies da assunção de dívida por delegação. A delegação primitiva, nesse caso, o devedor primitivo fica exonerado por completo. Inclusive, ele não responde nem pela solvência do devedor, nem nada. Ele só fica respondendo pela existência da dívida, né? E na delegação simples, o devedor entra na obrigação principal, passando o primitivo a ser subsidiário a esta. E aí vai ser uma espécie de solidariedade, quer dizer, de subsidiariedade, mas não vai existir solidariedade. Bom, o artigo 300 vai trazer para a gente os efeitos da assunção. Vou ler para vocês. Com a assunção da dívida, ocorrerá a extinção do penhor, da hipoteca, da anticrese e de outros direitos reais de garantia especiais, porque essas garantias estavam relacionadas ao credor primitivo. Então, nessa hipótese, é preciso verificar se este novo devedor trará novas garantias, mas as garantias que estavam ligadas ao credor primitivo se exoneram, da mesma forma que o devedor se exonera. Não seria justo ele sair da obrigação e manter seu patrimônio preso como garantia dessa obrigação. Não teria a menor lógica. Então, se ele está livre desta obrigação, também
o patrimônio que estava de alguma forma ligado, né, servindo de garantia ao pagamento, ele não vai mais ficar sob esse embaraço e ele se torna um patrimônio livre, tá bom? Bom, na substituição do devedor na mesma obrigação, nós temos aqui alguns efeitos que eu listei. Manutenção da mesma obrigação, só vai haver alteração, como eu falei. A liberação em regra do devedor primitivo, o novo devedor pode optar, né, opor-se contra o credor às exceções pessoais que poderia existir sobre o devedor primitivo, pode arguir vício de existência, né, de nulidade, anulabilidade. Ele poderia fazer qualquer argumento da mesma forma que o credor primitivo poderia fazer. As garantias com relação à dívida do credor primitivo se extinguem e, uma vez anulada a assunção de dívida, renasce a obrigação primitiva e aí, nesse caso, é como se a assunção não tivesse existido, porque aí na hipótese a assunção padece de vício e permanece viva a obrigação originária, tá? Aquela modificação que aconteceu, não tendo validade por algum vício, a obrigação originária se mantém normalmente. Deixa eu chegar aqui mais próximo, porque a minha coluna tá já incomodando e gritando aqui comigo. Bom, e aí nesse caso, na anulação da assunção por algum vício, vai ser restaurado o débito anterior, né, entre aquelas pessoas da dívida primitiva. O negócio vai surgir exatamente como ele tinha, se tinha garantias ou não, exatamente daquela mesma forma, tá? Bom, as oposições de exceções pessoais que o devedor poderia opor como compensação, né, dizer, olha, não, compenso uma dívida com outra, essas não podem ser opostas pelo novo devedor, porque nesse caso elas têm uma característica de serem pessoais. Bom, sobre o adimplemento ou extinção das obrigações, vamos começar a falar sobre isso? Primeiro, que a coisa mais importante para a gente entender é que as obrigações nascem para isso. Elas surgem para que tenha a sua grande culminância, o seu grande momento, que é o cumprimento da obrigação. Foi por isso que devedor e credor, sujeito ativo e passivo, se uniram para que a prestação fosse realizada, sendo ela uma obrigação de dar, restituir ou restituir, de fazer ou não fazer. Ela vai começar toda a sua vida para desembocar naquele grande momento que é o seu fim. E tudo que vai ser feito, todo o pensamento deve exatamente ser em busca dessa grande realização. E se constitui no seu grande ápice momento e que vai trazer a liberdade das partes e a extinção dessa obrigação. Principal forma de extinção da obrigação, que é o adimplemento, vai ser o pagamento, né? Esse pagamento, então, ele pode ser feito de forma direta, indireta ou até mesmo uma execução forçada. Eu vou deixar esse assunto para um próximo vídeo nosso e a gente vai falar sobre as formas de extinção da obrigação, de repente, num vídeo só, e talvez essa semana ainda eu poste para vocês lá pela sexta-feira, ou até o final de semana, posto esse vídeo sobre a extinção das obrigações, tá? O material já tá com slide lá no nosso Google Sala de Aula. Acessa o slide para que você possa já começar a ler, se informar. Eu coloquei um resumão para vocês lá. E eu sempre falo isso, é importante lembrar para o aluno de direito que não basta ele ter um resumo, não basta ter um slide, é preciso que você vá à lei e que você vá até aos autores, aos doutrinadores, para que você possa ter uma visão mais completa, ganhe cultura jurídica, conhecimento, para que você mais à frente na sua vida vá fazer uma prova da OAB, vá fazer até mesmo um concurso público sem precisar de cursinho. Eu acho que esse pensamento de cursinho é absolutamente assim limitado. A gente pode fazer uma faculdade e passar sem fazer cursinho, tá? É uma realidade, isso pode acontecer. Aconteceu comigo, aconteceu com várias pessoas e vai acontecer com você, desde que você, desde agora, já comece a fazer os seus resumos, as suas leituras, os seus mapas mentais, os seus memory cards, vai juntando material ao longo de cada período de estudo, aprendendo, construindo o seu saber, passo a passo, degrau a degrau, até a gente chegar lá no topo, no final, e aí a gente vai combinar tudo isso com a aprovação OAB, no final, né, com a aprovação no concurso público, enfim, com a vida que você escolheu, com o caminho que você deseja para a sua vida, tá bom? Grande beijo para todo mundo, fiquem em casa, estuda, pessoal,
a gente se encontra num próximo vídeo, tá bom? Grande beijo para todos, saudade pessoal, e espero que a gente se veja muito em breve na nossa sala de aula. Beijo, tchau, tchau.